A paz do Senhor, irmãos. Bom dia para cada um de vocês. Estamos aqui mais uma vez para gravar uma palavra do Senhor para a sua vida, irmãos. O nosso tema de hoje é a escolha de Deus, o propósito e a predestinação, tá? E eu vou começar, irmãos, falando no livro de Jeremias. Se vocês quiserem abrir a palavra do Senhor, fiquem à vontade. Se não, só escutem, tá? Jeremias, eu vou ler do 1 ao 19, que é o inteiro. Diz assim a palavra do Senhor: a vocação e a primeira visão de Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano, 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Irmãos, eu vou parar nesse versículo aqui só para dar uma palavra. Olha como é lindo o propósito de Deus sobre as nossas vidas, né? Olha como é maravilhoso. Deus, ele começa, tem um meio e um fim. Deus tem tudo planejado, tudo já feito sobre as nossas vidas, irmãos. Jeremias estava aqui com medo porque ser criança, por não saber o que falar, mas Deus, ele disse: eu que te chamei desde antes de você nascer, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te escolhi. E eu que vou te guiar, e eu que vou falar através de você. Olha como Deus, ele é maravilhoso sobre as nossas vidas, irmãos. Olha como é importante, como somos importantes para Cristo. E, irmãos, devemos dar essa importância ainda mais sobre a palavra de Deus, sobre as nossas vidas. Continuando no 8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, para plantares, e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que és que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Olha como Deus, ele é maravilhoso. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que és que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Olha que palavra maravilhosa. Esse versículo é lindo demais. É o chamado de Jeremias. E olha o que Deus, ele fala para Jeremias. O Senhor, irmãos, está ao nosso lado todos os momentos, irmãos, nos guiando, falando conosco, nos alertando. Mas cabe a nós, a ouvir a voz do Senhor, cabe a nós a buscar mais a palavra de Deus, a concentrar, a parar um tempo, ler as Escrituras e saber, irmãos, que nós somos chamados por Deus para fazer a obra, para obedecer a palavra do Senhor. Por isso, irmãos, também diz na palavra de Deus, né, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por isso, irmãos, valoriza, porque o nosso Deus, ele nos chama porque Deus, ele conhece o nosso coração e Deus já preparou tudo para cumprir em nossas vidas, o propósito de Deus em nossas vidas. Por isso, irmãos, essa palavra é uma palavra, assim, maravilhosa. É pra gente, assim, ter cada dia mais fé no Senhor e saber que Deus está conosco. Não importa o que a gente passa, irmão. Se a gente está com Cristo, Deus está à frente, dando a vitória.
E, irmãos, queria deixar também em 1 Pedro, versículo 1, 1 Pedro 1, né, na verdade, versículo 20, apenas, diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Irmãos, aqui em Pedro, a segunda Pedro também, ele nos ensina que a gente, irmãos, a gente tem que entender o nosso chamado em Cristo. Nós temos que ver o que, assim, olha o que Deus tem feito ao nosso favor, olha o que Deus tem feito em nossas vidas. É maravilhoso. Mas, irmãos, a gente às vezes passa os dias, passa os tempos, a gente acaba esquecendo. Mas a gente tem que nos policiar, nos analisar, sabe? Parar a nossa vida para buscar o Senhor, parar um momento do dia para ler as Escrituras, para compreender a palavra do Senhor, para compreender o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. E, irmãos, antes de passar para minha irmã, eu vou falar em Atos 9, que também tem relação, que é a conversão de Saulo, né? Que aí muda o nome dele para Paulo. Eu vou ler, irmãos, o versículo do 1 ao 18, que a gente vai ver o chamado também, né, de Paulo, que Deus tem nos mostrado aqui na palavra, ó. Então, o título diz a conversão de Saulo, né, no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Olha como é lindo, né, o propósito de Deus. Assim como Jeremias, ele avisou, ele chamou Jeremias, mostrou para Jeremias, falou o que ele ia fazer. Aqui também, irmãos, ele encontra Saulo, porque Deus é um propósito, né? Vai lá e chama Saulo para a obra do Senhor, que aqui é o chamado dele para a obra de Deus. 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor, em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Irmãos, olha que maravilhoso, né? Deus, ele usa também pessoas, vidas, para cumprir o propósito dele em nossas vidas também. Olha que maravilhoso. Continuando, no 12. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se, foi batizado. Olha que maravilhoso, né, gente? O chamado de Saulo, né? Que é Paulo. Que incrível, Deus é perfeito. Deus, ele tem o tempo também, irmão, certo para cada um de nós. O tempo, o momento, sabe, correto, para que Deus venha agir através da tua vida, para que Deus venha te chamar. Então, irmãos, nada
é por força. Uma palavra diz, né? Nada é por força nem por violência. Tudo na vida das pessoas tem um tempo. E Deus tem um tempo para chamar cada um de nós, mas nós temos que estar o quê? Atento a ouvir a voz de Deus para cumprir os propósitos do Senhor, sabe, irmãos? Está aberto para receber, sabe, a Cristo. Por isso, irmãos, é palavras lindas e mais lindas, né? E eu vou passar para minha irmã completar, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Então, vamos continuar, né? As escolhas de Deus, propósito e predestinação. Então, aqui, como minha irmã leu, a história de Jeremias, a história de Paulo, eles foram escolhidos pelo Senhor, eles foram escolhidos para um propósito. E qual é esse propósito? É levar o evangelho do Senhor, levar a palavra do Senhor. E você vê que Deus os escolheu desde a fundação do mundo. Deus fala com Jeremias, fala: eu te escolhi antes que te formasse no ventre, né? Eu te escolhi, eu te chamei, eu te fiz, né? Ouvir os meus propósitos, porque Deus, ele nos escolhe para um propósito, entendeu, irmãos? Nada é por um acaso, nada é para a nossa glória, mas sim para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor, ele tem um propósito nas nossas vidas, entendeu, irmãos? E o propósito maior é que todos venham conhecer a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque vai chegar um dia, irmãos, que toda língua confessará que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Então, eu vou entrar mais num assunto, irmãos, da predestinação para vocês, entendeu? Para que vocês venham entender a questão da predestinação e da eleição em Cristo Jesus. Então, eu queria que vocês abrissem Efésios. Eu vou ler o Efésios 1, o Efésios 1 do 3 ao 14 e o 17 e o 18, tá, irmãos? Então, vamos lá, Efésios 1, o 3, eu vou ler. Então, aqui o prefácio fala: as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor de nossa redenção, e é a cabeça da igreja. Então, Jesus, nosso Senhor, é a cabeça da igreja, é Ele que nos orienta, é Ele que nos direciona ao propósito do Senhor, e nós somos corpo de Cristo, entendeu, irmãos? Então, vamos lá. Primeira, Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradável a si e amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, remissão de ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Então aqui, irmãos, Paulo está falando para Efésios que nós fomos escolhidos desde a fundação do mundo. Antes que Deus fundasse o mundo, nós já estávamos com Cristo. Nós já fomos escolhidos, irmãos, para estar aqui nesse momento, para falar da palavra de Cristo, para crer em Cristo. Nós fomos chamados, porque se você tiver interesse em ler o Primeiro Testamento, você vai ler a passagem de Jesus que Jesus fala: eu vim para os meus, e os que são meus me ouvem e me seguem. Porque Deus, ele já nos escolheu para ouvir a palavra do Senhor, para seguir as obras do Senhor e ser cheios de quem? De Deus, do nosso Espírito Santo, para que nós possamos falar de Cristo, porque para gente falar de Deus, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo do Senhor. E aqui ele fala que ele nos elegeu desde a fundação do mundo e nos predestinou. O que é predestinação? Ele nos antes nos destinou um destino pré-estabelecido por Deus, né? Que nós já fomos para sermos filhos de adoção, porque nós somos gentios, irmãos. Se você for ler, nós não somos o povo de Deus, nós não somos o Israel, nós não somos Israel, nós somos os gentios. Nós somos filhos pré-eleitos para ser filhos de adoção.
adoção. Deus nos adotou, porque Israel, ele não deu valor ao Senhor, ele o rejeitou Cristo. Se você for ler no Novo Testamento, a passagem de Jesus, você vai ler que Jesus ele veio para o povo escolhido do Senhor, mas eles rejeitaram. Mas isso já era um plano do Senhor, para que nós, gentios, que não tínhamos direito a nada, fôssemos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus veio nesse mundo, para trazer a salvação para nós. Porque nós não éramos merecedores de nada, nem escolhidos, nem povo de Deus nós éramos, mas escolhidos sim. Escolhidos desde a fundação do mundo, nós já estávamos com Cristo, entendeu? As nossas almas, nosso espírito já estava com Cristo, entendeu? E Ele nos predestinou a estar aqui, para falar de Deus, para crer no Senhor, para sermos escolhidos e para termos a salvação em Cristo Jesus. E aqui ele fala, nos predestinou como filhos de adoção em Cristo Jesus para si mesmo, segundo a bondade da sua vontade, o beneplácito, a bondade, para louvor e glória, porque nós estamos aqui para louvor e glória do nome do Senhor, porque na própria Salmos fala, todo ser que respira, louve ao Senhor. E o único propósito aqui, irmãos, é o louvor e a glória do Senhor. Para isso que nós fomos chamados, para isso que somos escolhidos, para isso que nós nascemos. Para o louvor e glória do Senhor, a quem temos a redenção pelo seu sangue, o sangue de Cristo, porque Cristo morreu na cruz, Cristo foi o maior sacrifício de todos, irmão. Nós não vivemos mais no tempo da lei, nós vivemos no tempo da graça, graças a Deus, irmãos. Então nós temos que botar na cabeça que nós não somos judeus, nós não vivemos no tempo da lei, a gente não tem que fazer nenhum tipo de sacrifício, porque Deus foi o maior sacrifício, Deus morreu na cruz por nós, Ele foi o Cordeiro Santo de Deus. Entendeu? Ele que tirou o nosso pecado pelo seu sangue, pelo seu maior sacrifício, porque a gente pode fazer o que a gente for, nada se compara ao que o Senhor fez na cruz por nós. Então nós temos que dar graças a Deus que vivemos no tempo da graça, não no tempo da lei. Nós não temos que fazer nada para provar nada, porque a própria Bíblia fala, não é por obras, nem por sacrifício, mas sim pela fé em Cristo Jesus, porque nós já fomos chamados e justificados, santificados, entendeu? Por Cristo, pela morte de Deus. Então nós não temos que provar nada, porque mesmo que a gente tente, a gente nunca vai chegar aos pés do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, entendeu? Então é pelo seu sangue e remido de nossas ofensas. Foi por o sangue de Cristo, entendeu? Não é por nada que a gente faz aqui, mas pelo sacrifício que Deus fez por nós, segundo a riqueza da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, segundo a sua vontade, que ele propôs em si mesmo, né, de que nós fôssemos salvos, escolhidos e tivéssemos a sabedoria do Senhor, porque no momento que nós temos a sabedoria, momentos que a gente tem a verdade nos liberta do jugo do pecado, nos liberta de coisas mundanas, para saber que somos livres em Cristo Jesus, que somos salvos em Cristo Jesus, justificados e santificados, irmãos. Então não importa o que o diabo fale para você ou que o mundo impõe em você. Isso é jugo do pecado que Deus já eliminou, irmãos. Porque nós somos santificados por Cristo Jesus, entendeu? Continuando, o 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor e a sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aquele que crê em Cristo, ele já é selado, já é predestinado pelo Espírito Santo da promessa. E qual é a promessa, irmãos? A promessa é nós reinarmos com Cristo. A promessa é a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a promessa, é isso que nós esperamos, né? Isso é que nós esperamos em Cristo Jesus. Agora eu vou ler o 17 e o 18, que fala:
para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e da revelação. Porque isso, irmãos, só é revelado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando nos é revelado, nós não entendemos a palavra do Senhor. Nós vamos conforme o que o mundo fala, o que as pessoas nos dizem, o jugo como posso falar, da religiosidade. Quando Deus não nos revela que nós já somos predestinados, já fomos escolhidos, nós não aceitamos Jesus. Jesus é que nos escolheu, nós confessamos Jesus. Ninguém aceita Jesus. Você não aceita Jesus, porque Deus, ele que te escolheu. Então você não tem que aceitar nada, porque Deus já te escolheu. Você só reconhece Cristo em sua vida. E se você reconhece, se você crê, é porque você já é selado pelo Espírito Santo. Porque senão você não crê. Entendeu? Porque você só é participador da promessa quando você é selado pelo Espírito Santo. E isso não é escolha sua, não vem de vós, é do Espírito Santo de Deus, entende, irmãos? E para terminar esse capítulo, vamos ler o 18. Tendo iluminado os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, os quais a riqueza da glória da sua herança é nos santos. Então aqui Paulo ele fala, né? Porque se você tem a revelação do Espírito Santo, você é libertado do jugo do pecado, das imprensas, das coisas da religiosidade, irmãos. Porque seguir a Cristo não é religiosidade, é amor, entendeu? Você amar a Cristo vem de dentro para fora, irmãos. Não é a religiosidade, não é ir na igreja todo dia, orar o Pai Nosso todo dia. É você amar a Cristo com toda a sua força, com toda a sua alma, entendimento. Não vem de nós, irmãos, vem do Espírito Santo de Deus. Por isso temos que estar com o Espírito Santo de Deus. E se nós estamos, é porque fomos escolhidos. Então não há nada que vá separar nós do amor de Cristo. Não há pecado, irmãos. Não há nada. Então deixe o diabo, a religiosidade, botar julgo na sua mente. Falar assim, eu pequei, agora Deus, eu tô longe de Deus. Não há nada, ninguém que vai nos separar do amor de Cristo, irmãos. E isso não é de nós, é de Deus. Deus nos escolheu desde a fundação do mundo, irmãos. Então, que Deus abra a mente dos irmãos e revele isso para vocês. E para terminar, eu vou ler Romanos 8, eu vou ler do 26 ao 39, tá, irmãos? Romanos 8, do 26 ao 39. Então, vamos lá. E da mesma maneira também o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, irmãos, por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. O que eu falei, irmãos? E aos que justificou, a estes também glorificou. Porque na própria Bíblia fala, Deus fala, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você, irmãos. Então, nós já somos predestinados e justificados por Cristo Jesus. Então, não há nada que nos afaste do amor de Deus. Não há pecado, não há jugo do pecado, porque nós não estamos mais presos no jugo do pecado. Deus nos amou e Deus se sacrificou por nós para que fôssemos libertos, irmão. Nós somos livres em Cristo Jesus. Então não deixa que o diabo fale na sua mente e você fique achando que você é aprisionado pelas coisas desse mundo, irmão. Se liberte, porque Cristo nos justificou, Cristo nos amou e nós somos selados pelo Espírito Santo, porque ele já nos chamou. E aqui fala que o Espírito Santo intercede por nós em gemidos inexprimíveis, irmãos, porque só o Espírito ele conhece, né? Só Deus que sonda os corações, irmãos. Deus sonda os corações e nos conhece, mesmo além do nosso pensamento nem chegar na nossa mente. Deus já sabe o que vamos pensar e falar e fazer, irmãos, porque tudo já está predestinado na nossa vida. Continuando, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? E Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem, irmãos? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, irmãos, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, nada nos separará do amor de Cristo. O que eu venho colocar para vocês, irmãos, é que nós já somos predestinados, escolhidos desde a fundação do mundo para crermos em Cristo, para estarmos em Cristo e fomos justificados pela morte de Jesus, que morreu na cruz por nós, pelo seu amor por nós, porque nós não merecemos nada. Mas o Senhor deu tudo por amor de nós. Ele deu a sua vida por amor a você, irmão. Se você está ouvindo essa palavra hoje, está chegando a você, é porque você foi escolhido, irmãos, para esse propósito. Então você que não reconheceu ainda o poder do Senhor na sua vida, porque até o ar que nós respiramos, o fôlego de vida quem dá é o Senhor, que você ajoelhe agora, entre no seu quarto e peça a Deus, Deus, Pai, me perdoa por todos os meus pecados, mas agora eu venho reconhecer o Senhor Cristo em minha vida e quero ser um verdadeiro cristão, quero te seguir, quero fazer a diferença nessa vida, irmãos, porque isso aqui é passageiro. A nossa vida é com Cristo Jesus. Nós somos, como diz Paulo, nós estamos esperando a promessa, nós estamos aguardando a vinda do nosso Senhor, a vinda do nosso amado, irmãos. Então, você também que acha que está longe de Cristo por alguma coisa, irmãos, eu não sei, mas o Senhor sabe, porque Deus é onipotente, onisciente e onipresente. O Senhor sabe todas as coisas, mas nada, irmãos, bota isso na sua cabeça. Nada nos separará do amor de Cristo, porque nós somos escolhidos para um propósito, louvor e glória do Senhor. Então tudo que acontece na nossa vida, todos os testemunhos, é para honra e glória do Senhor, que venhamos estar cheios do Espírito Santo, para que venhamos dar frutos, que nossa vida seja frutos do Espírito Santo, irmãos, não da carne, mas do Espírito, irmãos, e que venhamos ter na nossa mente que nós já somos escolhidos, predestinados e temos que andar conforme Cristo nos chama a andar. Temos que estar cheio do Espírito para que a gente possa transbordar e alcançar as pessoas que estão ao nosso redor, irmãos. Amém? Então é isso que Deus trouxe para nós nesse momento e que vocês venham abrir as suas mentes, como diz Paulo, pela revelação da palavra. Então, irmãos, para termos a revelação da palavra, temos que ler a palavra, porque esse é o nosso alimento. Esse é o alimento da nossa alma, irmãos. Amém? Fiquem com Deus. Amém, glória a Deus.